pouquinho da importância da gente conseguir realmente a redução desses 3 graus, uma cidade extrema. Possibilidade de aumento dessa umidade relativa do ar, que é uma das grandes, vamos dizer, uma das coisas que mais uma árvore pode proporcionar de interessante, além da sombra. O pessoal fala muito da sombra, né? Não é só a sombra, tem um monte de outros elementos, né? E principalmente esse em relação à evapotranspiração, da possibilidade da gente ter, né, uma qualidade do ar diferenciada. E a gente, como arquiteto, é interessante, né, a gente estudar justamente essa relação entre temperatura e umidade. Na verdade, quando a gente fala de conforto térmico, a gente fala dos 3, né? Relação entre umidade, calor, né, temperatura ambiente e a questão do vento, né? São 3 coisas importantes para a gente trabalhar. E aqui em Ribeirão Preto, só vento em setembro, né? Famoso vento de setembro, que levanta aquele poeirão da cana, né? E o problema grave da desertificação, né, por conta desse nosso clima extremamente seco no período de maio a setembro, onde a gente tem uma dificuldade grande até de respirar, chegando aí a 12% mais ou menos de umidade relativa do ar. Então aí a gente tem as diferenças de temperatura muito grandes aí, né, com faixas variando de 10 a, às vezes até quase 30 graus durante o dia. Então isso é um absurdo, né? Se a gente pegar uma zona mais úmida, né, claro, em locais diferentes até do próprio planeta, a gente tem diferenças chegando aí a 2 graus até. Já estive em lugares que a diferença noite e dia é 2 graus. Aqui a gente tem diferenças aí de às vezes 20 graus. Então isso é interessante se a gente consegue trabalhar melhor em termos de arborização. Mas é isso. Obrigado, professora. Vou desligar aqui. Quando vocês quiserem fazer uso do microfone, é só ligar. Está sendo super importante a presença do seu Nelson aqui para a gente constatar o seguinte: uma cidade que necessita de um trabalho individual de um homem e de uma equipe, ele não fez sozinho, para colocar placas de rua, ela é uma cidade que fracassou de não conseguir ter uma lei do mobiliário urbano, filha do plano diretor, que possibilitasse instalação de placas na cidade. Ela é uma cidade que fracassou. É uma evidência de uma doença, de uma patologia política da cidade. Se a gente entende política como trabalho de organização da cidade. E no mesmo caso, e como nós tivemos aqui um exemplo de alguém que se moveu, não, mas olha, enquanto o município não resolve, eu vou resolver desse jeito. E nós temos informações, né, que a prefeitura não conseguiu prover. No caso da arborização, nós estamos diante do mesmo fracasso. A secretária levanta a questão da amplitude térmica, que nós sabemos que é uma patologia, uma doença da nossa cidade. Nós, enquanto coletividade, fracassamos. Como fracassamos na questão do IPM, do Instituto de Aposentadoria dos Funcionários. Fracassamos, porque a sociedade não olhou, os funcionários não olharam devidamente, o sindicato não cuidou como deveria, e a cidade hoje despende o equivalente a todo o orçamento de educação e saúde para compensar o déficit previdenciário. Então, é uma sociedade que fracassou em vários campos. Nós temos que reconhecer isso, olhar no espelho e dizer, eu sou responsável por isso. Porque a gente nasceu aqui, cresceu aqui, trabalha aqui. Só que hoje nós vamos focar nessa questão da arborização. E como a secretária começou a expor, a Carla vai expor em mais profundidade, nós vamos focar nisso porque isso está ao nosso alcance resolver. Não é mais um problema de ciência, é um problema de organização da sociedade, é um problema de mobilização, é um problema de ação, não é mais ciência. O equipamento, a árvore, nós já sabemos o benefício, os benefícios que ela desencadeia. Saudar aqui todos os que estão presentes conosco, porque são pessoas que entendem do assunto e nós vamos construir, então, uma proposta ousada do ponto de vista que nunca foi feito. É uma inovação que a gente está propondo, né? Dar as mãos e fazer avançar esse assunto. Ok? Então eu já passo a palavra para a Carla, ela vai nos fazer uma apresentação e em seguida a gente começa a discutir. Alô? Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma apresentação, pessoal, bem informal, assim,
para a gente trocar mesmo informações, tá? Então, assim, o que seria esse programa? Bem, como eles falaram, a gente tem um sério problema aí, né, de unir forças para conseguir atingir uma meta. Então, o programa Ribeirão 2030 seria essa grande colaboração, seria um programa colaborativo, unindo empresas, negócios, ONGs, poder público, a comunidade acadêmica e o cidadão, para atingir um objetivo comum, que seria exatamente esse, reduzir 3 graus, né? E a proposta nossa aqui seria aumentar a área verde em 30% até 2030. Então, assim, o porquê? Eu acho que aqui todo mundo já está envolvido diretamente aí com as questões ambientais, mas é nítido, né, que a gente está aí com as mudanças climáticas. Cada vez mais a gente vê em Ribeirão Preto alagamentos, os efeitos das ilhas de calor estão cada vez maiores na cidade de Ribeirão Preto. A gente sabe como é insuportável hoje caminhar por Ribeirão Preto se não tem arborização na calçada. A gente tem perdido aí a biodiversidade, sem falar nos problemas de saúde pública e gastos públicos. Porque afinal, se você não cuida agora, daqui 10, 20 anos, você vai ter que remediar isso aí. Então, assim, o porquê que a gente, né, colocou a meta 2030? A gente tem uma agenda aí, Ribeirão Preto assinou, né, o compromisso com as 17 ODSs, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e em prática a gente ainda não colocou nada, né, em prática, com indicador, meta, controle. Então, assim, a ideia desse programa é que a gente consiga colocar em prática algumas das ODS. Elas são todas interligadas, mas aqui a gente destacou algumas que estão diretamente conectadas com o programa, que é a 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, a 15, Vida Terrestre, a 3, Saúde e Bem-Estar, a 13, Combate às Alterações Climáticas, e a 6, que é a questão de água e saneamento, né? Então, essa é a nossa pressa. Além disso, também, só para frisar, teve o Acordo de Paris, né? Que a gente também o Brasil, né, assinou o Acordo de Paris. Além dessas, a gente também tem esse compromisso. Aí, Papa, Sônia, se vocês quiserem, né, pontuar alguma coisa, fica à vontade. Isso, 2015. E por que mais verde? Aqui a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que todo mundo já sabe, já foi citado bem pela Sônia, também pelo Papa. Melhoria do clima, afinal de contas, áreas verdes, arborização, melhora, né, a qualidade do ar, melhora a umidade do ar. Né? Ali, ó, tem alguns dados interessantes, né, de uma pesquisa feita na Austrália, que as árvores reduzem as temperaturas em até 8 graus. Isso na Austrália, imagina, aqui no Brasil deve ser, com certeza, em Ribeirão Preto, o dobro. Né, tô exagerando, mas a gente poderia fazer esse estudo, reduzindo a questão do ar-condicionado e emissões também de carbono, de 12% a 15% ao ano. Isso foi um estudo que foi realizado lá na Austrália. Eles também levantaram algumas informações bacanas, como, por exemplo, ali no ar puro, uma árvore grande, ela, né, grande e saudável, não adianta só falar grande, né, ela absorve aproximadamente 70 vezes mais a poluição do ar do que árvores menores. Ou seja, é uma informação importante aí para o programa, que a gente tem que, né, focar em grande porte, não só pequeno porte. E aqui do lado, vocês vão ver aqui, é uma imagem do Parque Trianon, que cortou um pouquinho ali na apresentação, mas foi feito um estudo ali no entorno, e nas áreas adjacentes ao parque, eles viram que reduziu 1,5 a temperatura nas ruas adjacentes ao parque, e internamente na temperatura do solo, uma diferença de 23 graus. 23. Né? A gente está falando, lógico, de um parque adensado, mas dá para ter ideia de quanto que não é um efeito isso na cidade, né? Quanto que não pode ser. Aqui um pouco mais também, a gente, quando fala da questão da arborização, a gente às vezes desvincula da parte econômica, mas a gente tem que lembrar o quanto ela traz de benefício, né, benefícios e economia, e ela também pode prover, por exemplo, a melhoria do comércio local. Né? Pesquisas feitas em campo mostram que as pessoas preferem comprar em áreas arborizadas. A gente vê isso em Ribeirão, todo mundo vai a shopping, porque quente, 40 graus, como que você faz compras numa rua que não é arborizada, 40 graus na cabeça, então o pessoal vai para o shopping. Então você, com uma cidade mais arborizada, traz essa conexão, essa valorização do comércio local,
A questão de saúde e bem-estar, né? Já tem dados e pesquisas nacionais e internacionais apontando, né, o aumento da longevidade, né, de vida das pessoas, redução de estresse, é grande a diferença de porcentagem. Então, assim, para a questão de saúde pública é essencial a gente trabalhar a arborização, via ela como infraestrutura, como uma questão de política de saúde pública, tá? E ali a produtividade, aqui a gente colocou alguns dados bacanas, como por exemplo, foi feito um levantamento e as pessoas, quando eles trabalham em ambientes verdes, elas são 17% mais produtivas. Ou seja, é positivo, né, para a economia também, para as empresas também, para o setor privado. Ali é que cortou um pedacinho, mas ali um estudo lá feito nos Estados Unidos, no Serviço Florestal dos Estados Unidos, a cada $1 gasto em plantação de árvores, você tem um retorno de cerca de 5,82 em benefícios públicos. Ou seja, 5 vezes, né? E aqui, outro estudo também apontando na Faculdade de Estudos Ambientais da Universidade de Nova York, concluiu que o benefício das árvores para as megacidades tinha um valor em médio anual de 430 milhões de euros. Então, a gente está falando em valor monetário aí para o município. E um ponto bacana de destacar é o benefício para as crianças. É impressionante o quanto a arborização tem efeito positivo no comportamento das crianças. Tá? Então, para falar para vocês que eu questionei a Carla sobre as fontes desses dados, né? E assim, são coincidentes, todas as fontes que a gente levantar, de quem estuda isso, são números muito parecidos. Não é novidade mais para o mundo científico isso aqui que a gente está apresentando. Ela coletou alguns dados de estudos importantes, mas se nós ingressarmos lá em qualquer, vamos lá, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, nós temos lá 1.500 cientistas do mundo inteiro. Nós vamos encontrar estudos que vão mostrar esses mesmos números. Tá? Então está de forma bem resumida aqui, mas quem se interessar pelo assunto pode investigar que vai achar números parecidos. Pode parecer exagero, né? Quando investe e tem 5, quase 6 vezes, né, de retorno, mas vocês vão ver durante a apresentação por que é isso mesmo. E todas as fontes depois, tá, pessoal? A apresentação vai ser encaminhada e aí a gente coloca as fontes também para pesquisa, é interessante também. E aqui, só para concluir, a questão do aumento da biodiversidade, né? Você vê que em Ribeirão Preto a gente tem até um número relativo grande de praças, só que elas não têm conexão, né? Falta essa conexão. Então, esses corredores nas vias públicas dariam essas conexões, né, da biodiversidade. E a drenagem urbana, né? Questão do saneamento, a gente tem um aquífero. O quanto isso é positivo se você começa abrir essas áreas verdes nas vias públicas, né, para ajudar na questão da drenagem, fora a questão da vegetação, de interceptar, né, de diminuir a velocidade de escoamento de água, entre outras coisas. Né. Aqui é um sistema de infraestrutura verde que foi apresentado na palestra do 3º Fórum da Água. E aqui a gente vai começar a mostrar alguns cases de que é possível, né? Porque muita gente fala, mas como vamos aplicar isso? Então, assim, é possível. Já está acontecendo em diversas outras cidades, as pessoas estão se mobilizando, o poder público está se mobilizando junto à sociedade, então é possível fazer. Aqui, então, é aquela questão, né, da gente pensar global e agir local, ver o que está acontecendo e como que a gente consegue aplicar aqui em Ribeirão Preto. Então, aqui é uma matéria mostrando que as cidades, todas as cidades estão se mobilizando no plantio de árvores para alcançar, né, para reduzir a questão das mudanças climáticas e ter cidades com uma qualidade de vida maior. Ali do lado, vocês vão ver que na Coreia do Sul, né, recentemente, ela plantou 2.000 pomares de jardins na cidade. Foi uma ação que eles tiveram lá. Em Melbourne, eles estão planejando 40% de cobertura verde até 2040. Atenas também percebeu que as árvores, né, a importância das árvores para baixar a temperatura da capital grega, né? E eles têm muitos problemas de chuvas repentinas lá. Então, eles também estão usando isso como um método de reduzir o impacto lá das ilhas de calor e das inundações.
Bem, aqui é um caso da Austrália, de Melbourne. Eles recentemente, essa notícia aqui já é 2019, aquela ali em cima que vocês vão ver, floresta urbana, o plano de Melbourne para esverdejar a cidade. E aqui do lado vocês têm a capa dessa estratégia, né, como eles vão fazer. Aí vocês falam assim, a gente está chegando em 2020, como a gente vai chegar em 2030 em Ribeirão? É pouco, é corrido. Mas se vocês verem os planos das outras cidades, é possível. Melbourne lançou esse plano em 2017 e a meta vai até 2021. E eles vão verdejar os telhados dos edifícios. Então, eles levantaram com o Instituto dos Urbanistas todos os telhados possíveis e potenciais. Dentro desse plano você encontra. E agora eles vão, ao longo do tempo, implementar esses telhados verdes até 2021. E aí, nesse estudo deles, eles mostram que eles vão salvar uma estimativa de 2 milhões e 500 dólares em questão de energia e vão reduzir 10 mil toneladas de CO2 de emissão só com a implantação desse plano. Só não, com a implantação desse plano, que é grandioso também. Grandioso, mas possível, né, de ser implantado. Aqui a gente tem um exemplo da cidade de Vancouver, no Canadá. Esse é o plano deles para esverdear a cidade. E a meta deles, ele até tem essa imagem ilustrativa aí de brincadeira, né, que é um caminhão de concreto derramando aí hortas e áreas verdes e não o concreto. Então, qual que é a meta deles? Todos os residentes de Vancouver, da cidade, viverem a 5 minutos de caminhada de um parque ou uma área verde até 2020, ou seja, até ano que vem. E plantar 150 mil novas árvores até 2020. Tá? Então, hoje a gente já tem métricas e programas bacanas que a gente pode, né, utilizar aí como referência também. E aqui é um gráfico onde eles mostram a porcentagem de árvores em áreas públicas, em terrenos privados, em parques e outras áreas da cidade. Aqui é o caso da Inglaterra, né, que eles fizeram um desafio. Obrigada, Fernanda. Eles fizeram um desafio de fazer esse plantio de 130 mil árvores. A gente está falando, lógico, de um país, né, com investimentos, mas é possível a partir de uma colaboração. E essa meta é até 2022, tá? E é uma meta que também está englobando aí pessoas, autoridades, instituições, num desafio. Aqui a gente tem o último caso internacional, que é o de Milão, na Itália, que também estão com metas ousadas, 3 milhões de árvores, isso estou falando só em Milão, tá? Não é na Itália não, 3 milhões de árvores até 2030, plantio de árvores em 2.300 escolas, e a meta de cobertura 30% da área verde, na cidade de Milão. Aqui a gente tem exemplos mais locais, chegando aqui no Brasil, muito interessantes. Ali em cima a gente tem o caso de São Paulo, que através de movimentos da sociedade civil e algumas organizações que se mobilizaram estão fazendo a diferença. A gente tem o caso da Floresta de Bolso. Então, a Floresta de Bolso ali, você vê que de 2013 a 2015 há diferença, ou seja, é rápido o resultado. E a gente tem também a organização Novas Árvores por Aí, que estão literalmente rasgando o concreto, o asfalto, para colocar jardins de chuva ou arborização. Aqui embaixo a gente tem também movimentos já em Ribeirão Preto, ali tem a Maeco, Pau Brasil, Global Tree. Então, mostrando que é possível. Talvez o que falte aí é uma coordenação para a gente impulsionar e ganhar mais força. Então, o que é a proposta desse programa? A gente pegou através de um case super bem sucedido na Austrália, que eles fizeram um plano, que é o 20-20-20, é 20-20-20, a visão que eles fizeram. Eles se organizaram para coordenar, né, para coordenar as organizações, o poder público, as universidades, numa meta só. Que nesse caso da Austrália era 20% a mais de área verde até 2020. E eles usaram uma metodologia para fazer isso. A nossa proposta para o programa Ribeirão-3 é utilizar essa metodologia que deu certo, lógico, fazendo os ajustes à realidade do Brasil, que é completamente diferente, mas que dê para a gente usar como base, né, um caminho para a gente começar aí. Então, depois eu vou passar o link para vocês, é muito bacana esse programa, tem vídeos, acho que não é o caso de a gente mostrar aqui o vídeo, mas no finalzinho qualquer coisa a gente passa o vídeo que é interessante ver a mobilização deles, tá?
como que funciona, como que foi essa metodologia utilizada por eles. Eles fizeram 4 passos. Eles identificaram as barreiras, depois identificaram as soluções já existentes, tá? Soluções que já eram utilizadas, escalaram, replicaram e coordenaram essas soluções. E agora eles estão no passo de mensurar e repetir. Tá? Eles começaram essa ação em 2014. O que eles fizeram? Uma organização falou, não, vamos coordenar isso. E aí, em 2014, eles fizeram um tour com o apoio de algumas empresas pela Austrália para coletar essas barreiras. Por que na Austrália eles estavam tendo dificuldade de verdejar as cidades? E aí eles foram em diversos locais, através desse tour, e levantaram esses 5 pilares, né, de maiores dificuldades, as barreiras que eles encontraram. E eles estão envolvidos desde clima, meio ambiente, financiamento, investimento, conhecimento e habilidade, política e planejamento, cultura e comunidade. E aí, dentro desses pilares, eles foram identificando qual era o problema. A gente vai mostrar aqui mais para frente como seria isso. Aí, antes da gente propor isso para vocês, e a gente vai mostrar aqui alguns exemplos também, que a gente já levantou, a gente vai mostrar aqui um panorama rápido, tá, da cidade de Ribeirão Preto. Esses dados estão um pouco desatualizados, depois até se a Sônia, a Percy e Fernando que estão aqui quiserem, né, pontuar a gente também, por favor. Então, esse aqui, a gente pegou os dados do Plano Diretor de Arborização Urbana, que foi realizado pela USP, né, Exalc, em 2012, mas a gente sabe que já tem alguns dados aí que estão mais atualizados, mas então a cobertura média, tá, arbórea de Ribeirão é 23, mas ela chega até 10 em alguns bairros, e 41 metros quadrados de área verde por habitante. A gente sabe também que isso é uma média, não quer dizer a realidade, porque a gente não está falando aí de, né, áreas adensadas, vias públicas específico, né, não estamos... Então, a gente tem aí, isso aqui tudo são informações do relatório, tá, gente? Essa má distribuição nos diferentes setores e regiões. Foi apontado no relatório que a necessidade de urgentes investimentos para produzir uma maior quantidade e qualidade arbórea mínima desejada para todos os setores da cidade. Baixa ocorrência de indivíduos arbóreos em vias públicas, principalmente nas regiões centrais e oeste. E necessidade de intervenção em silvicultura urbana para receberem, eles fizeram uma estimativa, 191 mil árvores a serem plantadas em vias públicas. Tá? Esses são os dados do relatório. Aqui a gente tem um mapa, como vocês podem ver, esse mapa é classe de cobertura arbórea por setor de área urbanizada, ele é de vias públicas, tá? Ali, se você vê a situação de inventário nas vias públicas. E essa mancha vermelha é os 10% lá que a gente está comentando, tá? De 10% a 13% e vai indo até 56%, que na verdade 56% são as áreas verdes, que são as áreas de expansão, não é a área urbanizada. Então, se você analisar por isso, você vê que a maior parte da cidade de Ribeirão está ali no vermelho, no laranja e no amarelo, tá? Que chega até no máximo 24%. Mas numa reportagem que a gente até encontrou, se eu não me engano foi o Jornal Tribuna, esse valor abaixou um pouco, não é que ele baixou, ele estabilizou, aumentou a expansão urbana, mas não acompanhou a arborização. Então, consequentemente, a média não seria 23%, seria 16%, tá? Média da cobertura. Então, aqui, no plano diretor de arborização, ele já tinha apontado um cronograma estimado de plantio em 5 anos, com todos os bairros ali. Então, você tem aqui, vou passar até o mouse, os bairros, o número de árvores indicada para plantar nos bairros ao longo desses 5 anos. Esse aqui não foi realizado, assim, não foi implantado efetivamente. Então, assim, é um caminho que o programa pode pegar como referência, né, esse plano. Aqui, sim. Esse estudo foi contratado pela Prefeitura de Ribeirão Preto? Se eu não me engano, foi porque ele, inclusive, está em 2012. Tá. O plano está datado como 2012. Está no site da Prefeitura, disponível.
Se vocês entrarem lá no site da Secretaria do Meio Ambiente, vocês encontram do lado esquerdo ele completo, com todos os mapas em alta resolução. Tá? Todos os mapas do levantamento estão em alta resolução. É um estudo bem bacana da cidade de Ribeirão Preto, que dá para utilizar como referência. Ele não está atualizado, mas dá para utilizar como base. Tá? Então, isso aqui é só uma conclusão no relatório. A cidade de Ribeirão Preto possui uma cobertura arbórea deficiente para a área densamente ocupada e deve cuidar para ampliar a cobertura arbórea nos próximos anos. Políticas públicas devem ser instituídas com programas bem definidos para cada região da cidade. Então, a ideia do Ribeirão menos 3 é justamente essa, a gente caminhar para aí. Uma questão importante é a legislação, que deve priorizar as árvores como constituinte de uma importante rede de serviços ambientais para a cidade, a floresta urbana. Aqui a gente tem algumas fotos da cidade de Ribeirão Preto, cenários clássicos, acho que todo mundo aqui se depara com isso, que é, por exemplo, a primeira foto ali em cima, do lado esquerdo, é uma calçada com potencial sem fiação para grande porte, tem pequeno porte, a resedar, e ainda é estrangeira, é exótica, não é nativa, poderia ter uma sibipiruna ou uma árvore de grande porte, não tem. Cenário típico. O outro aqui, poda, além da poda, o estrangulamento da árvore. No outro também, a mesma questão, sem fiação, poderia ter dois, na verdade, né? Ali 2 casos de calçadas que poderiam ter arborização de grande porte e não tem. Se você... Desculpa? Aí, aqui do outro lado, a gente tem a questão da poda. Se vocês verem lá, a poda drástica. Sério problema que a gente tem em Ribeirão Preto. A gente vai falar disso também mais para frente. A gente tem o outro caso de estacionamentos com árvores de porte pequeno ou que não cresceram e nada foi feito. Talvez eles tentaram plantar um IP, mas como o solo é muito compactado, a gente sabe que estacionamento, quando é construído, o solo é muito compactado. O que acontece? As árvores não conseguem ter um crescimento ideal. Não teve um preparo correto para fazer esse plantio, então a gente tem muitos desses cenários em Ribeirão. Outro cenário ali embaixo é palmeiras, né? O pessoal tem muita... Ribeirão é impressionante, muita palmeira nas vias públicas, só que elas não dão o sombreamento necessário. Pode até ficar esteticamente, né, um conjunto agradável, mas ela não chega a ter o benefício ambiental que poderia ter. Você não consegue sentir isso, né? Aqui outro também, e esse outro do lado da palmeira ali é interessante, porque olha aqui, do lado que não tem fiação, não tem arborização. Se vocês verem do outro lado dessa rua, que tem fiação, tem arborização de grande porte. Ou seja, há um conflito aí na hora de fazer esse plantio. Aqui outro é um estacionamento típico que a gente vê na cidade de Ribeirão Preto, um deserto todo asfaltado. Outro exemplo de quando cai essas chuvas em Ribeirão Preto, aqui não dá nem para ver a raiz da árvore, praticamente um rio, porque a gente tem problema de permeabilidade, e do outro lado cortou um pouquinho, a gente tem uma cultura de usar esses tubos de concreto, bem espremidinho mesmo, que tem 1 metro de profundidade, é uma cultura. Se você andar pelos bairros, Campos Elíseos, a Zona Oeste, é lotado praticamente, esse é o método que eles hoje não, que aplicaram no passado. Então aqui, esse aqui foi uma reportagem também que a gente pegou em 2018, mostrando alguns números que foram plantadas. Então aqui, segundo os dados na época coletados, foram plantadas no município, zona rural e urbana, 91.400 árvores. Ou seja, uma média mensal de 5.000 árvores em Ribeirão Preto. Só que a gente não vê. A gente não está conseguindo ver, a gente não sabe onde está, então assim, é preocupante, porque com essas 91.000 mudas já poderíamos estar com praticamente uma Sydney, ou uma outra cidade, como foi aprontado na Inglaterra, que eles querem plantar 130.000 mudas. Então a gente já poderia estar bem à frente aí. Tá? Então assim, o que a gente está propondo aqui? Tá a proposta inicial, porque a ideia hoje é coletar essas informações com vocês, a gente, né, alinhar melhor. Então, essa proposta inicial é fazer essa reunião de apresentação
chamar vocês, né, a gente se entender, ver o que é possível. Aí até agosto de 2019 a gente fazer o passo 1 e 2, identificar as barreiras e as soluções existentes, a gente coletar, compilar esses dados, ou seja, com a realidade de vocês, o que vocês têm enfrentado, quais são as dificuldades, né? Inclusive tecnicamente, né, arquitetos, urbanistas, engenheiros, passar essas informações para a gente, para que aí a gente consiga coordenar essas soluções, entender, falar, não, realmente essa solução é possível escalar, é possível replicar, então vamos montar esse documento. E aí, até o final do ano, em dezembro, a gente tem um documento oficial desse programa. Para que aqui cortou, mas para que em janeiro de 2020 a gente consiga já implantar esse programa, a gente já consiga ter, inclusive, uma plataforma online, um site, né, com todas essas organizações e todo mundo aí engajado. Então aqui eu vou dar exemplos de como seria mais ou menos identificar a barreira e identificar as soluções existentes. Por exemplo, dentro de clima e meio ambiente, Ribeirão Preto ainda não tem um mapeamento das ilhas de calor. Então, assim, esse aqui, se vocês verem ali a imagem à esquerda, foi um mapeamento realizado pela Universidade de Brasília, que estão os estudantes, que fizeram todo o mapeamento da cidade de Brasília, das ilhas de calor. E quais soluções a gente teria? Ou parceria com uma universidade, ou algum edital, tanto nacional quanto internacional, para a gente poder ter esse mapa. Onde estão as ilhas de calor? Quais são os bairros que são mais impactados de verdade, que a gente tem esses dados, né, a temperatura. Aqui outro, calçadas estreitas, bairros já consolidados com déficit de arborização, raízes, tropeçamento, fiação. Esse é um dos que a gente mais encontra por aí. Ah, tá, mas como que a gente vai fazer lá no Campos Elíseos ou lá perto do HC, lá no Jardim Antártico, essa questão, no Paiva? Como que vamos fazer? Essa calçada já é estreita. É garagem atrás de garagem. Como que a gente vai fazer isso? É um desafio. Então, assim, aqui a gente só tem um gráfico para ilustrar que quanto maior a árvore, maior o benefício dela ambiental. Então, a gente tem que priorizar a arborização de grande porte na cidade de Ribeirão Preto. Não dá mais para a gente falar de pequeno porte se a gente quer chegar em 2030, né, com uma redução aí de temperatura, exato. Aqui é uma solução básica dos Estados Unidos, que aconteceu, se não me engano, em Chicago. Ah, não tem espaço, ali tem, né, você vê ali tem uma cobertura, tem a calçada, não dá mais circulação mobiliária. Vamos utilizar a vaga do carro, não é toda. Usar alguns trechos das vagas do carro. Eles literalmente abriram, vocês veem ali, abriram, colocaram uma grelha, lógico que tem todo um preparo ali, não é simplesmente abrir, né, senão solo compactado, mais uma vez, a árvore vai ficar sem crescimento, vai ficar estancada. Então ali é uma solução possível, plausível para aplicar nos bairros já consolidados. No intervalo, e ainda você tem sombra para os carros, né? Assim, não é... Aqui outra, baixa qualidade das mudas que estão sendo plantadas aí pelas calçadas. Crescimento lento e grande perda. Isso é claro. Ó, essa árvorezinha é clássica em Ribeirão Preto para quem anda, né? Aquela mudinha de 30, 40 centímetros que um chute ela quebra. Ou um carro que sem querer passou ali, alguém que abriu a porta, pronto, não tem mais a árvore. Então, assim, qual que é o padrão que a gente poderia utilizar em Ribeirão Preto? Aqui é um viveiro, eu indico aí, não só é um dos, mas existem viveiros hoje no estado de São Paulo, esse aqui é perto da capital, vocês sabem, Amparo, que eles seguem só esse padrão de arborização. Isso aqui são árvores para arborização urbana, já com 3 metros, DAP maior. O risco de perda dessa árvore é baixíssimo. Então, ou seja, se a nossa meta é até 2030, a gente não tem que trabalhar então com árvores de porte já assim, com qualidade. Talvez não seja melhor, ao invés de a gente ter 100 mil mudas, 5 mil mudas qualificadas, né, como essas. Então, é essas ponderações que a gente tem que fazer. Outra coisa, aí vamos entrar, política e planejamento, leis de incentivo à arborização urbana. Então, assim, hoje, quais são as leis que a gente tem de incentivo à arborização urbana, tanto municipal quanto federal? Essa aqui foi sancionada, esse primeiro artigo, uma lei federal
ano passado, então ela ainda não está bem ativa, que uma porcentagem das multas ambientais tem que ser para a arborização urbana. Então, assim, a partir de agora, aí depois eu passo esse decreto para vocês também darem uma olhada, tem uma porcentagem para você seguir, então, das compensações ambientais. Isso é uma lei federal, mas a gente pode talvez entender como funcionaria no município. Essa aqui do lado é uma emenda modificativa que a gente fez, inclusive, na lei 12.042 de 2009, que é uma lei do vereador Saulo, que o quê? Toda concessionária, né, o Papa pode até falar melhor, toda concessionária teria que fazer esse plantio de árvore, cada carro uma árvore, cada carro uma árvore. Resumindo, né, assim, estou falando de uma forma mais simplificada. A nossa emenda a essa lei foi de que essa árvore seja uma árvore qualificada para arborização urbana, podendo incluir ou não uma obra, ou seja, precisamos abrir o canteiro, que essa é uma dificuldade, né? Que é lindo, vamos plantar nessa rua, mas precisa abrir o canteiro. Quem entra com dinheiro? Para ir lá o pedreiro abrir e fazer essa abertura do canteiro. Então, a gente dá essa possibilidade nessa emenda da lei. Também pode... É um trabalho que eu faço aqui na Câmara de pescar leis que já foram feitas. Essa lei é uma lei bonitinha, ela é só uma lei, quer dizer, a concessionária tem que plantar uma árvore, tá? Que tamanho que é essa árvore, onde planta essa árvore, quem vai fiscalizar isso? Isso não tinha totalmente. Nós melhoramos um pouco, mas não podemos melhorar tudo. Eu não posso dizer para o executivo assim, plante árvore de 2,5 metros, isso é o executivo que tem que fazer. Mas hoje a lei está melhorada para a regulamentação. E é um trabalho a ser feito pela concessionária. É lei, vale. A prefeitura agora precisa regulamentar e exigir. Aqui outro. No nosso novo Código de Obras, no antigo Código de Obras, a gente tinha a questão do plantio de árvores, né? Todo imóvel, para tirar o habite, precisava ter o plantio de árvores. Durante a revisão do novo Código de Obras, a gente sugeriu, não, mas deixa mais claro que precisa de uma especificação técnica, né, para que seja realizado esse plantio. Porque como você vai dar o habites fiscalizar esse plantio? Quem tá dando o habites, quem está fiscalizando, está sabendo da especificação técnica? Então hoje a gente tem a cartilha, né, Vamos Arborizar Ribeirão, uma cartilha muito bacana. Mas será que ela é suficiente para a gente conseguir, né, ter um controle maior técnico disso? Essa tabela aqui do lado direito é uma tabela do Manual Técnico de Arborização da cidade de Sydney. Ele diz o quê? Esse é só um fragmento, tá, do Manual Técnico. Ele é bem técnico mesmo. Você planta desse jeito. Se não for assim, você não pode. A cidade ela vai caminhar para essa direção. E aí ele você pode ter, por exemplo, a gente vê esses estrangulamentos, né, das árvores aqui em Ribeirão Preto. Lá, ele diz assim, você pode usar este material, este concreto poroso, essa forração e essa dimensão. E dá as opções. É isso, você não tem mais opções, segue nessa. Aí você tem um controle maior. Será que a gente poderia caminhar para isso? Como a gente pode, né, juntos, né? Então precisamos de especificações técnicas. Então vamos buscar essas especificações técnicas, vamos nas universidades, vamos nas associações, pegar qual parâmetro a gente vai seguir. Aqui é outro. A gente tem aí, a gente vê por experiência, uma dificuldade de diálogo entre os setores, né? A gente está passando aí por um batalhão de revisão das leis complementares. E a gente sente, às vezes, uma dificuldade, por exemplo, quando a gente fala de calçada, como que isso está sendo correlacionado, por exemplo, Secretaria do Planejamento com o Meio Ambiente. Aqui é um exemplo de guia rebaixada. Né? Em Ribeirão Preto tem várias calçadas que estão nesse perfil. Guia rebaixada sem o plantio. Mas, assim, não teria que ter o plantio conforme a lei, inclusive na guia rebaixada? Será que está faltando aí? Realmente é só uma questão de comunicação entre os setores? Então, a ideia é a gente identificar essas barreiras e propor essas soluções. Sempre de uma forma prática. Não é nada muito, né, uma forma mais rápida e prática. Aqui, por exemplo, a comunicação também, e essa questão da fiscalização intersetorial. Como a gente pode melhorar isso?
Eu não sei se vocês viram, mas o novo Código de Obras, ele já considera que todo estacionamento superficial acima de 25 vagas tem que ter 30% de área permeável vegetada ou com medidas sustentáveis. Então já está valendo. Então, assim, como que a gente chega nessa comunicação, como a gente avisa a população, os negócios e assim por diante. Mesma coisa da poda. A poda drástica é crime faz tempo, né? Inclusive, a gente tem a lei dos podadores, mas será que as pessoas estão sabendo disso? Como está sendo feita essa comunicação intersetorial? A questão de financiamento e investimentos. Então, assim, como esse é um levantamento um pouco mais detalhado, específico, será que seria bacana a gente buscar parceria com universidades, como a FEA da USP, né? Quais maneiras, quais ferramentas a gente tem, né, para a questão de financiamento, para investimento privado? Então, já entra nessa parte econômica. Aqui, conhecimentos e habilidades. Será que a questão técnica, né, detalhamento técnico, será que as empresas, as organizações já sabem fazer esse detalhamento técnico, por exemplo, de infraestrutura verde, né, já sabe fazer esses cálculos, como que faz, essa parte de drenagem? A mesma coisa do telhado verde. Será que os arquitetos e engenheiros já estão sabendo usar essa tecnologia? Eles precisam de ferramentas, precisam de um manual? Já existe algum manual e a gente pode trazer para, né, divulgar aqui? Então, e por último, aqui a gente deixa importantíssimo, que é a cultura e comunidade. Como a gente vai chegar nessa, quais são as barreiras aí diante a nossa comunidade mesmo, né? Aqui algumas coisas, atitudes clássicas. As pessoas gostam de árvore, mas até que, vou precisar varrer a folha, né? Ou ela valoriza mais um campo de esporte do que um pedacinho de mata nativa. Como a gente consegue voltar, né, essa relação da sociedade com a natureza, que se perdeu ao longo do tempo aí? A gente percebe cada vez mais que se a pessoa tem uma árvore e está dando trabalho, ela vai cortar. Ela não pensa duas vezes. Já tivemos casos de pessoas que estão incomodadas, por exemplo, simplesmente com a fachada, que não está bacana, e quer tirar a árvore para a fachada ficar aparecendo mais, ou etc. Então, assim, como a gente vai chegar na comunidade? E aí, aproveitando esse case, a gente tem aqui um case que o Lucas e a Laís vão apresentar para a gente rapidamente, que é uma campanha que foi desenvolvida com um aplicativo chamado Arboriza Aqui, que eu vou deixar vocês falarem, tá? Rapidamente eles vão apresentar um case de sucesso, como pode ser feito o engajamento com a sociedade. Espera só um minutinho. E a gente participa desse coletivo, o Espaço Urbano. A gente participa do coletivo Espaço Urbano. E dentro do coletivo, eu vou até passar meio rápido, porque no contexto da apresentação não tem tanta necessidade. Mas a gente parte sempre do princípio da discussão de temáticas e ideias que incomodam a gente, atitudes que a gente pode tomar para melhorar, e dentro disso a gente vê, por exemplo, o distanciamento e a falta de pertencimento na cidade das pessoas, que a partir do momento que ela não tem uma calçada para andar, que tem muito sol, ela não faz parte da cidade, ela não tem a sensação de que a cidade é dela também, é a casa dela, para além da casa mesmo, né? Então a gente tem esse problema enorme da arborização escassa na nossa cidade, e do distanciamento e da falta. Dentro desse contexto, e do coletivo, a gente pensou em uma ação para melhorar essa questão de arborização, e a gente bolou a campanha junto com o aplicativo Colab, que é o Arboriza Aqui. Bom, o Arboriza Aqui, a gente criou para arborizar as calçadas de Ribeirão, por conta dessa falta, e para aproximar as
sociedade civil nesse processo que é muito distante. E aí, com isso, a gente teve a colaboração do Colab, que é um aplicativo. Então, quanto ao Colab, ele foi eleito uma das melhores startups de gestão pública colaborativa, né? Todo ano ele ganha prêmio e ele é super interessante. Ele é um aplicativo de georreferenciamento, no qual você vai lá, tira uma foto, a foto é georreferenciada no mapa. No final da campanha, que no nosso caso é o Arboriza Aqui, ele gera um relatório, e esse relatório é enviado para as entidades que participam da campanha e para a prefeitura. Então, como que funciona? No nosso caso do Arboriza Aqui, você faz o download do aplicativo, ao andar na rua, você nota, essa rua poderia facilmente ter uma árvore, não tem fiação, ele tem uma largura interessante, e você mapeia, você tira sua foto ou só tagueia lá e põe a hashtag Arboriza Aqui. No final do período da campanha, o próprio aplicativo gera um relatório que é enviado e no final desse processo, o nosso coletivo do Espaço Urbano, a gente optou por selecionar 10 locais, dentre esses todos que foram apontados pela população, para fazer, junto com o nosso escritório de arquitetura, para fazer o projeto de arborização de fato desses locais, com um projeto técnico e tal, pro bono para a cidade, né? E com a ajuda do munícipe e do próprio coletivo, buscar uma maneira de tirar do papel o projeto, né? E a ideia é iniciar o plantio em novembro, que é quando começa a época de chuvas, né? Para facilitar com que essas árvores vinguem. A gente tem um estudo de caso, que é o do Colégio Marista, aqui do centro. Bom, a gente iniciou com o Marista, porque ele fica no centro e é uma das áreas que menos tem a arborização. E aí, a gente fez o levantamento das potencialidades do entorno do colégio, né, que demonstrou interesse no projeto. E daí aqui é a Avenida 9 de Julho, Colégio Marista. Aqui é o trecho da Marcondes Salgado e esse é o trecho de intervenção. Dentro desse trecho de intervenção, Marcondes Salgado tem 3 árvorezinhas de pequeno porte, uma delas morreu recentemente até. A gente está com uma proposta de mudar a arborização de lá para grande porte, porque lá pela legislação a gente consegue isso, mudando drasticamente a sensação do lugar, né? Assim como na avenida, na rua Bernardino de Campos, também intervenção. Esse daí acho que não foi esse, sabe? Enfim, na Barão do Amazonas, que hoje em dia também tem 3 árvores de pequeno para médio porte, na qual a gente vai mudar drasticamente também a calçada de lá, né? E esse projeto está em andamento, a gente está em processo para executar ele, e é seguindo diretrizes da prefeitura sobre o plantio e sempre buscando utilizar as espécies nativas, né, que são extremamente benéficas para a cidade, para todo o nosso contexto ambiental. O restante é novidade. Até o estacionamento do Marista, que é uma área grandona, como eles gostaram demais do que eles viram, eles pediram, não, a gente quer que faça no estacionamento também. Então, é um exemplo, assim, uma iniciativa, é uma empresa, obviamente, né?
que tem recursos para fazer isso, mas tem outras empresas que têm recursos para fazer isso. A gente quer criar uma metodologia de trabalho. Então a proposta agora é quem desejar fazer uso da palavra, eu penso que como são 10 e 10, a gente usar 3 minutos, basicamente assim, meu nome é tal, eu estou aqui representando a instituição tal ou o grupo tal, né? E a gente já passar por uma fase de distribuir trabalho. A Carla nos ajuda aqui na parte daquelas fases, né, identificação de barreiras, quem pode colaborar com o diagnóstico, e a gente já dividir trabalho, evidentemente, para quem desejar somar dentro desse esforço. Não estão todos os convidados aqui, né, mas está bem representado quem lida com o assunto. Vamos fazer isso? Quem desejar fazer uso da palavra, eu só vou pegar o microfone da secretária e colocar ali, porque assim quem quiser vir aqui, senta ali na frente. Porque como está sendo transmitido, é mais por conta do som. Nós ouvimos entre nós, mas pode faltar para ser ouvido pela TV Câmara. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou começar. Vamos lá, Gula. Já está ligado? Fazendo uma ata para a gente, cara. Bom dia a todos, né? Parabéns, Papa, pessoal da mesa aqui, todos os colaboradores. Eu acho que grande dificuldade hoje, todos aqui devem plantar árvore em alguma região, ou tem essa necessidade, ou gostam. O que eu sinto, há 8 anos a gente vem plantando. Eu me chamo Gula Biagi, eu planto árvores pessoalmente, para o projeto pessoal, e hoje venho representar o Instituto 2030. Nós temos um subgrupo de sustentabilidade e eu estou cuidando da parte de arborização urbana. Tá? É um foco que eu tenho e não tenho por que falar de outras coisas. É lógico que isso tudo tem a ver com resto de poda de jardim que o pessoal joga em frente da via pública, mas uma grande dificuldade é como engajar o poder público que tem a mão pesada e a mão que faz a diferença para ajudar nas nossas ações de incentivo, de fiscalização e o suporte técnico que muitas vezes a gente não tem, né? Que é simples também, Papa, como você falou. A parte técnica, ciência já está, não tem segredo, né? Mas como o poder público pode nos ajudar? A guia... Sim. Eu acho que hoje que as secretarias não se conversam, hoje um dos grandes problemas nossos de quem planta é a limpeza urbana, que ela danifica grande parte desse plantio. A comunicação o cidadão não pode ser o entre poderes, né? Eu faço uma solicitação há alguns anos para a Secretaria do Meio Ambiente para ajudar no coroamento da massa verde que é cortada, para você diminuir depois um corte de novo, o trator diminuir, não ter o anelamento pela roçadeira. E até hoje eu não consegui fazer essa ligação entre Secretaria do Meio Ambiente, CLU e não sei qual que é outra na história aí, né? Isso você diminui massa verde que você vai levar para o aterro, eu não vou falar nem os benefícios que a gente já sabe aqui, mas umidade, nutrientes e uma série de coisas que ajudam muito mais o desenvolvimento de uma árvore. Nós vamos entrar numa área de seca. Ficar então, como você está aqui falando em nome do Instituto Ribeirão 2030, sim, nós podemos dizer que o Instituto está colocando que uma das barreiras é essa comunicação com o poder público, porque o Instituto, como ele tem um CNPJ, sim, como ele é uma figura hoje juridicamente constituída, na experiência que nós temos em lidar com o poder público, vai facilitar, por exemplo, a celebração de um convênio. Né? Existe uma organização responsável por aquela ação. Podemos qualificar assim? Eu falo em algumas palavras pelo Instituto, outras por mim. O Instituto ele não é um executor de plantio de árvores. Em si, nós queremos difundir a ideia e diminuir as dificuldades de uma pessoa que quer plantar. Nós fizemos uma solicitação via protocolo à CLU e à Secretaria de Meio Ambiente de alguns questionamentos,
tá? Eles devem ter recebido, já deve estar quase no prazo de um mês. Mas eu vejo uma grande dificuldade, como a gente cobra uma fiscalização do grande empreendimento, que tem a obrigação de plantar, cuidar durante 5, 10 anos, um pouquinho menos, mas que na prática isso não ocorre, né? Você vê empreendimentos já entregue de 5 anos que nas vias principais não tem mais árvore, né? Por quê? Porque secou, porque a formiga comeu, depredação e uma série de coisas. Quando eu vejo alguém fazendo uma poda drástica de uma árvore para uma fachada, onde eu recorro? Né? Com quem que eu falo? Só pode ser em flagrante, né? A gente teve um caso, a gente conversou um pouquinho com a Secretaria do Meio Ambiente, ela me deu um caminho, mas eu voltei no meu, fiz o caminho que foi dado, mas eu voltei no mesmo lugar. E através da ação de um indignado, foi lá e falou para a empresa, falou, vocês fizeram, mas nada jurídico, né? Foi uma ação dele, meio que até coagiu, e eles, realmente fui eu que fiz, e isso gerou uma adoção de área que deve estar sendo seguida, esse um plano, uma compensação dessa poda drástica. Então, a gente precisa de ações, é muito bacana o que a gente tem aqui, importante o planejamento, mas é importante também que hoje a maioria aqui planta e tem essa dificuldade muito grande de como se está dentro da lei, da técnica. A gente vê algumas fotos ali na Barão do Amazonas, do lado do Marista. Como incentivar isso? Tem uma calçada que foi mostrada foto que é de um banco, entendeu? Eu faço uma pergunta, eu como cidadão, se eu for lá quebrar a calçada e plantar uma árvore, o que vai acontecer comigo? A calçada é pública? A calçada é do... Então, são uma série de coisas. Eu acho que o poder público é parte, sim, da solução e é a mão pesada que vai fazer a diferença. Dentro da sua fala, eu quero colocar uma barreira também, que nós estamos discutindo aqui no mandato, e tem que entrar no deixa eu te cortar um pouquinho. 3 graus, claro. É uma barreira, mas o poder público é a solução. É uma das soluções. Tá. Ele que vai ajudar toda essa implementação. A gente cobra muito, mas a gente como cidadão e como sociedade civil organizada, nós temos que também cobrar do poder público, senão não tem essa vamos deixando porque a prioridade nossa na cidade, no país, é muito grande de muita coisa, né? Uhum. Então, a sociedade, através da sociedade e poder público, que nós vamos conseguir fazer a diferença. Obrigado, Gula. Eu vejo uma barreira, sim. Então, você falou uma situação. Tá, eu estou vendo uma poda drástica, existe uma lei, filha do Código de Meio Ambiente, a lei do vereador Papa diz que só pode fazer poda de árvore pessoa física ou jurídica que tenha passado por o curso de podas na Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria não vinha cumprindo essa lei, nós dialogamos com o secretário Ocano, a Secretaria passou a cumprir essa lei, então cursos de poda durante o ano, não sei se suficientes. Mas a pergunta que você faz, e eu acho que é uma barreira, ok, eu encontrei alguém podando. Imagine que a gente faça aqui um trabalho de divulgação do programa menos 3 graus. Mande a foto, a denúncia para o número tal. Que número? Pode ser o celular do mandato? Mas eu tô pode. E o que a gente faz com essa denúncia? Mas quando a gente pega a pessoa podando, a gente tem ferramentas. E quando a gente não vê ninguém podando, e o dia seguinte... um vício, né? Da cidade. Muitas vezes eu enxergo essa barreira, eu gostaria de consignar e aí a gente vai passando. Muitas das podas são feitas na calada da noite, né? A gente nem vê. De repente, domingo à tarde, né? Não, você não vê nada. De repente você vê o dia seguinte e não tem nem a serragem, né? Dali. Tá ótimo. Então esse é como solucionar isso? Eu vejo um problema grande. Por quê? A fiscalização não tem como provar, né? Eu vou falar, foi você que provou? Nesse caso que a gente teve de uma revenda de pneu, foi uma pessoa que foi lá e pôs o dedo na cara do supervisor e falou, foi vocês. Ele usou de um artifício e a pessoa falou, realmente fui eu, o que eu posso fazer? Então a gente transformou uma poda drástica, talvez num aprendizado e talvez em compensação ele vai cuidar da área. Então tem aquela toda história, não quer dizer que não cabe a multa, né? Vamos lá então, pessoal. Cláudia. Obrigado. Só enquanto... Cláudia, pode vir. Só fazer para vocês terem uma ideia, quando eu vejo assim muitas coisas que estão sendo faladas, por exemplo,
grande parte delas é falta de informação, muitas vezes é falta de informação mesmo, educação da população, né? Então, por exemplo, esse é o site, eu até traduzi aqui rapidamente aquela ferramenta do Google de tradução, que é do programa lá da Austrália, que é o 20-20-20. Eles também perceberam que tinha essa falta de informação. Às vezes você entra num site ou outro, às vezes até tem informação, mas ela é muito técnica. Ela é uma lei, ela está, né, em tabela. Então, por exemplo, nesse site aqui do 2020, eles colocam todas as organizações aqui, ó, que fazem parte, são mais de 400 hoje, fazem parte desse movimento. E aqui, nessa ferramenta aqui do lado, Centro de Ajuda, você tem todo o material ilustrativo. Como se faz uma poda, onde eu busco, como adotar uma área verde, como fazer um jardim de chuva, inclusive vídeos, estão todos aqui. Eles dão para você aqui nesse site o Centro de Ajuda, onde eu busco, porque muitas vezes essa é a dificuldade. Tá, alguém está podando errado, tá, mas é errado. O que eu faço com isso? Ah, teria um manualzinho lá, um videozinho. Tem aqui um canal para eles terem acesso, tá? Então isso é uma coisa bacana que aconteceu lá, que a gente possa trazer aqui para o programa Ribeirão -3. Né? Então eu vou levantar outra barreira. Nós precisamos de um parceiro que desenvolva para a gente essa plataforma, porque aí a gente tem ali um protocolo de ação. E eu vejo que nós podemos caminhar de duas formas. Uma delas, o case do Marista, poderá inspirar outras empresas e pessoas a fazer o mesmo. Isso vai gerando uma coisa gostosa de fazer, né? Esse caminho. E o caminho da punição do infrator. Né? Quem me ajuda aqui? O nosso Código de Meio Ambiente, de que ano que é? 2004. Até o ano retrasado, os valores da infração ambiental estavam em reais relativo a 2004. Nós fizemos a atualização em UFESPES o ano retrasado, porque do preço que estava era um incentivo à delinquência. Ah, pode multar. Era troco. Agora está pesada. A gente queria ter visto o código inteiro, como está sendo visto agora, por força do plano diretor. Nós colocamos lá, eu falo nós o mandato, gente, nós colocamos lá no plano diretor prazo para votar as leis complementares. E agora o Código de Meio Ambiente inteiro está sendo revisto, é isso, né, secretária? Mas a gente, o ano retrasado, fez essa mudança na punição porque estava um incentivo à delinquência. Então, de um lado nós vamos caminhar inspirando as pessoas com cases como o do Marista e de outro punindo. Mas nós vamos precisar ter essa plataforma, assim, fica mais uma barreira aí. Tem que surgir não sei se o Supera pode fazer isso para a gente, alguém lá, né? Mas nós precisamos dessa plataforma para trabalhar. Cláudia. Oi, bom dia a todas e todos. Tá saindo aqui o som? Puxar aqui que eu estou atrapalhando. Então, bom, eu sou presidente da Associação Cultural Ecológica Pau Brasil, estou com um agora, né? E a gente tem feito, né, as nossas ações da nossa campanha Tá com Calor, Plante Árvores, que até, inclusive, é um dos slides aqui, tem as nossas fotos, né, Reinaldo? Reinaldo está ali, nosso companheiro aí da Pau Brasil também. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem como valor, né, esse plantio, arborização urbana. Mas o que eu queria levantar aqui é em relação a coisas, em relação à prefeitura. Por exemplo, a questão do IPTU verde, que é uma forma de incentivo, de estímulo às pessoas ao plantio de árvores, porque um dos quesitos, né, é calçada arborizada, a coleta de água de chuva, tem a energia solar. Então, conforme vai tendo esses equipamentos de sustentabilidade na habitação, vai tendo um desconto no IPTU, né? E só o plantio de árvores já seria um incentivo, vamos dizer, às vezes, eu não sei o valor que se atribui a isso, né? A porcentagem de desconto. Mas o que a prefeitura diz é que esse desconto poderia comprometer, né, a entrada de recursos, tal. E a gente, como você mesmo colocou aqui, os benefícios para a saúde pública, né, da arborização, para o clima, né, para a questão ambiental em geral, a gente, se for colocar nesses custos, também os custos de saúde pública, porque na época seca e quente, que a gente tem um inverno seco e quente, os postos de saúde estão lotados de pessoas com problemas respiratórios. E a arborização contribuiria muito para isso, né, para diminuir essa questão dos problemas respiratórios, cardiovasculares e tudo.
Então, acho que assim, uma coisa a se pensar é esse discurso, né, de que a gente sabe tudo isso dos benefícios, mas vamos colocar então esse IPTU verde como um valor, né, a ser buscado, aí a fortalecer essa luta pelo IPTU verde, que acho que já seria uma forma de não penalizar as pessoas, mas pelo contrário, incentivar a ter as árvores, né, e regulamentar isso aí. Outra coisa é a questão da biomassa, né, nas praças e parques, que a gente vê varrição de folhas em praças e parques, e a gente sabendo, né, a gente trabalha aí nos plantios, sabe que a importância da camada das folhas no chão, ela vira adubo, ela fortalece, protege a raiz das árvores, protege as árvores da seca, né, busca assim a manutenção da umidade do solo. E a gente tem visto isso, caminhão recolher folha de Parque Curupira, Parque Raia, eu já vi varrendo terra no parque, varrendo em cima da terra. Então, a gente poderia pensar em como isso está sendo colocado, está sendo levado para onde essas folhas, e porque elas não ficam ali, retira só os galhos grossos, que podem, né, incomodar ali, ou ser picado e depois voltar, se o problema é o custo do transbordo, vai e volta. Então, que já temos, né, uma picadora lá na secretaria, ela faz a picagem e devolve para a praça e para o parque, ali mesmo. Essa matéria orgânica tem que ficar ali, porque não adianta só a gente também sair plantando, arborizando, se a gente não dá uma manutenção para as árvores que já existem, né? De cuidado mesmo, de voltar para aquele lugar onde a gente plantou e ver como é que está sempre. Por isso que a nossa campanha, ela também está sempre, procura estar com a comunidade, né? Com as pessoas do entorno ali, para que elas também façam aquela manutenção, tomem aqueles cuidados com a área, valorizem aquilo. Então, é plantar e cuidar, porque, né, pôr árvore no chão, como ela falou, as árvores de grande porte, protegidas, talvez, por um gradil, como antigamente se fazia, né? Depois, acho que o custo do gradil não compensa, não sei, mas poderiam pensar em gradis de bambu, não sei, materiais mais simples, né, talvez, para proteção dessas árvores também, mas eu acho que é importante manter essa questão da biomassa, assim, no solo, né, até é uma questão de biologia mesmo, você vê a importância numa agrofloresta, por exemplo, a diferença que faz quando você mantém a camada de folha ali, né, para a própria planta. Então, é uma questão que eu acho que valeria a pena a prefeitura repensar, porque está sendo feita essa varrição de áreas verdes, de área de chão de terra, e não só de área cimentada, que é onde as pessoas passeiam, né? Aí sim, mas tirar, ensacar folha de dentro de parque, tirar e levar para onde? Vai para onde essas folhas? Onde elas vão? Quem carrega, quem tem benefício com isso, como isso retorna ou não retorna para as áreas verdes? Então, é uma questão que eu acho que gostaria de deixar aqui registrado, que a gente tem que pensar sobre isso, pelo menos esses dois pontos aí. E estamos nessa aí para, como Pau Brasil, né, para continuar fortalecendo essa luta pela arborização e resfriar aí a cidade um pouquinho, pelo menos, que a gente conseguir. Obrigada. Obrigado, Cláudia. A secretária ou o Fernando gostariam de comentar alguma coisa sobre o que a Cláudia falou, essa questão dos resíduos das praças serem varridos, inclusive de chão de terra, se há realmente essa necessidade, para onde isso tem encaminhado. Acho importante vocês falarem como é que está a situação do pica-galho hoje, que ele estava lá no Ribeirão Verde e depois foi para o aterro da Mário Donegá. Como é que está a situação do pica-galho hoje? Acho que é interessante a gente falar disso. Gostaria de falar, secretária? Eu vou passar um pouco das informações que eu tenho, que na verdade são informações da CLU, né? A CLU não é nossa, é da administração. Aí, de novo, essa dificuldade em relação às secretarias diferentes, né? Mas do pica-galho já saiu a licitação. Nós, no novo contrato é diferente o modelo, porque no contrato anterior havia uma quantidade muito maior de picado sendo produzida em relação ao contrato. E aí, o que acontecia? A empresa